Morning decisions. How about a creamy mocha frappuccino drink? Or sweet vanilla? Smooth caramel maybe? Or a white chocolate mocha? Whichever you choose, delicious coffee awaits. Find Starbucks Frappuccino drinks wherever you buy your groceries. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Lisboa, 1926. O general toma o seu uniforme e olha-se ao espelho com olhos raiados de sangue e cansaço. O seu uniforme devia estar impecável. Devia brilhar resplandecente. Mas, infelizmente, não está. Está sujo, despotado e manchado. Foi manchado em Angola, Moçambique. Foi manchado em França e na Flandres. Foi manchado no norte e nas ruas de Lisboa. Foi manchado pela República. Para a República. Por mais que esfregue, há manchas que não saem. Talvez seja preciso aplicar um pouco mais de força para esta mancha sair. De uma vez por todas. As suas mãos têm sangue. Sangue de tanto esfregar. Esta é a história do golpe de 28 de maio de 1926. Olá a todos e bem-vindos a este especial de 4 episódios sobre o golpe esquecido. O evento histórico silencioso que marcou o nosso país a ferros, mas que poucos falam. E quando falam, apresentam-no sempre como o fim de algo ou o início de algo maior, mas nunca como um evento em si mesmo. Mas a verdade é que o golpe de 28 de maio de 1926 não é só o fim da Primeira República ou só os antecedentes do Estado Novo. É toda uma peça centenária com os seus atores, enredos, dramas e traições. Por isso, vamos dedicar todo este primeiro episódio à abertura das cortinas, a colocar as peças no tabuleiro e a perceber como se vai desenrolar o jogo. E, acima de tudo, vamos ver como um grupo de protagonistas em particular foi ganhando cada vez mais e mais relevo na política nacional. Esta será tanto a história do golpe quanto a história de como os militares vieram a controlar a política nacional e levá-la no caminho da ditadura. A história do surgimento da Primeira República já é relativamente conhecida por todos. Nos últimos anos da sua vida, a monarquia portuguesa encontrava-se enfraquecida pelo escândalo do ultimato inglês, o mapa cor-de-rosa e pela ingovernabilidade parlamentar. Com 14 eleições gerais e 11 dissoluções em apenas 20 anos.
A incapacidade do regime de João Franco de restaurar a situação política nacional e o regicídio iriam levar ao golpe de 5 de outubro de 1910 e ao fim deste percurso de quase 800 anos de monarquia. A recém-proclamada República aspirava a nada mais, nada menos que uma transformação cultural e social do país. Pelas mãos dos arautos do republicanismo, a nascente República iria terminar o caminho inacabado das antigas revoluções liberais e trazer Portugal para um novo século, com uma nova cosmovisão, comunitarista, igualitária, vanguardista e, em muitos casos, radical. Mas este mesmo perfil revolucionário apresentava dilemas ao movimento republicano. Eram constantes as cisões, os desentendimentos, as brigas irreconciliáveis que levavam a rupturas sísmicas. O movimento republicano ver-se-ia sempre dividido em duas fações. Uma que achava que o projeto republicano era uno, total, que não poderia aceitar fissuras e que não saberia lidar com as divergências internas. Uma facção talvez mais radical. Outra, moderada e apaziguadora, achava que a revolução só seria genuinamente nacional se abrisse e permitisse a entrada dos moderados e dos conservadores do resto do país. Por outro lado, a República viu-se sempre ameaçada pela geografia de Portugal. Com os seus pontos de poder bem assentes em Lisboa e no Porto, a Revolução rareava no país profundo, onde era percepcionada como um movimento vanguardista e cosmopolita que esbarrava com um mundo conservador, pobre e rural. Isto levava a que o movimento republicano se visse sempre debaixo de cerco. Como se baixassem as suas defesas, as hordas do reacionarismo monárquico e do possibilismo acomodador reverteriam todas as conquistas duramente ganhas. Era preciso ser-se radical para manter a revolução. Internacionalmente, a República tinha como amigas a República Francesa e Suíça, tinha a desconfiança da Grã-Bretanha e a oposição de Espanha. Em 1912, o PRP, o Partido Republicano Português, pai da República, já se tinha fragmentado em 3 grandes alas. Por um lado, o velho Partido Republicano Português tornou-se no Partido Democrático, talvez o maior de todos os partidos, herdeiro de um legado mais radical, de centro-esquerda, anticlerical e progressista, liderado por Afonso Costa. Por outro lado, o Partido Republicano Evolucionista, liderado por António José de Almeida, era liberal, mais moderado que o Partido Democrático, procurando abrir a mão às fações mais conservadoras da sociedade civil e era tendencialmente mais de centro-direita. E por fim, tínhamos o Partido da União Republicana, liderado por Brito Camacho e que em muito se aproximava do Partido Evolucionista, mas mais conservador que os evolucionistas. E como veremos mais à frente, mais aberto a colaborar com os monárquicos e com os modelos ditatoriais. Estes são os 3 grandes partidos dos primeiros anos da República Portuguesa: o Partido Democrático, o Partido Evolucionista e a União Republicana. E Afonso Costa, António José de Almeida e Brito Camacho, as grandes figuras da política nacional. Entre eles, criavam-se e destruíam-se governos, forjavam-se alianças, fomentavam-se inimizades e assim seguiu o rumo da nação até 1915. Em 1915, tudo mudou para sempre.
Entre o início da República e 1915, houve 9 governos. 9 governos marcados por disputas internas e conflitos interpartidários. Alguns desses governos duraram dias e não meses ou anos. A política anticlerical e de religião cívica antagonizava os elementos mais conservadores da população. Os monárquicos e os integralistas lusitanos, que nós já vimos quem são num episódio anterior, que aconselho a ouvirem, que depois ajuda também a entender melhor este, continuavam com as suas constantes incursões e tentativas de retrocesso revolucionário, e o próprio movimento operário extravasava o controle do Partido Democrático e tornava-se um problema até para os republicanos mais radicais. No meio de tudo isto, em 1914, começa toda a longa marcha da Primeira Guerra Mundial com o assassinato do arquiduque Francisco Fernando. O Reino Unido declara guerra à Alemanha, a Alemanha ataca zonas de Moçambique e Angola, o Partido Democrático de Afonso Costa procura aumentar o reconhecimento internacional e a unidade nacional e aproxima Portugal do Reino Unido e dos aliados. O país está no caos. Contudo, a guerra não veio unir o país numa grande frente patriótica. Aliás, separou o grupo que menos se esperava: os militares. A instabilidade política em casa, que afeta todos, o estado desastroso das tropas em África e, aqui gostava de estar a gozar, o desconforto causado pelos novos capacetes e uniformes militares levaram a que os militares saíssem em protesto. A 22 de janeiro de 1915, vários oficiais das guarnições de Lisboa marcharam sobre o Palácio de Belém numa ação de protesto contra o Presidente da República e contra o que entendem ser a perseguição política dos militares. Os militares pretendiam entregar simbolicamente as suas espadas ao Presidente e daí o movimento ficar conhecido como o Movimento das Espadas. Este ato da entrega da espada sempre foi considerado um ato de rendição e neste caso era simbolicamente, eles rendiam as suas funções porque consideravam não serem capazes de exercer por causa das condições externas. O governo ainda tem força para mandar prender os oficiais sublevados. Mas quando Machado Santos, que é um herói da República e do 5 de outubro e é uma personagem que vai ser recorrente na nossa história, relembrem-se sempre de Machado Santos porque ele vai sempre aparecer num momento ou outro. Quando ele entrega a sua própria espada a Manuel da Riaga, o Presidente da República, este reconhece que não há volta a dar. É preciso um governo suprapartidário. É preciso uma ditadura militar. E é assim que começa a primeira experiência de ditadura militar na Primeira República. A breve ditadura militar de 1915, a ditadura do general Pimenta de Castro. Pimenta de Castro é um republicano conservador, antigo ministro de guerra e general conceituado, mas com algumas controvérsias associadas ao seu nome. O seu principal objetivo é, como ele diz, pegar na lei e andar para diante. Pacificar o exército, acabar com os excessos de radicalismo do Partido Democrático e rever o posicionamento português perante a guerra. Este elemento de acabar com os excessos do radicalismo do Partido Democrático é uma coisa que veremos ser quase constante ao longo desta história. Ao seu lado, tem uma coligação de forças que, mais do que estarem com ele, estão contra a ala esquerda do republicanismo. Portanto, Afonso Costa e o Partido Democrático. Esta coligação incluía o Presidente da República, Manuel da Riaga, que convidou Pimenta de Castro a formar governo, Machado Santos, o tal herói da República que apoiou o movimento das espadas, os evolucionistas e os unionistas, os partidos republicanos de centro-direita, os evolucionistas, e os unionistas mais conservadores, que apoiavam Pimenta de Castro timidamente, partes do exército
os monárquicos, a Igreja e várias outras correntes e grupos. Este governo dura 110 dias, mais ou menos 16 semanas ou 4 meses. Externamente, Pimenta de Castro não quer ver Portugal na guerra e retrocede muitas das preparações iniciadas. Internamente, quer reformar a lei eleitoral e tenta meter mão sobre os governos das câmaras municipais, o que irrita todos os outros partidos. Mas o seu maior crime é achar que conseguiria enfrentar o Partido Democrático, o pai da Revolução. Os democráticos rapidamente entram em ação. Quando Pimenta de Castro retira tropas de África, os democráticos acusam de ser um germanófilo e de estar alinhado com o Kaiser. Quando Pimenta de Castro chama a si o poder legislativo, os democratas acusam de ser um ditador, declaram o governo e o presidente como sendo fora da lei e pegam em armas. A 14 de maio de 1915, uma força composta por praças e sargentos da Marinha, Exército e Guarda Fiscal, com o apoio de cerca de 15 mil civis armados, põe fim ao governo de Pimenta de Castro e exila-no para São Miguel nos Açores, onde viria a morrer 3 anos depois. O golpe foi sangrento. No ajuste de contas, morreram mais de 200 pessoas e 1000 ficaram feridas. Bem mais que o dobro das vítimas do golpe original do 5 de outubro contra os monárquicos. A República virava-se contra si mesma. Mas qual é que é a parte mais importante deste golpe? Claramente não são os 100 dias de governação ditatorial, mas sim o sinal que os militares davam. Por um lado, Pimenta de Castro era militar e tinha o apoio dos militares que não queriam ir para a guerra. Por outro lado, o golpe dos democráticos de 14 de maio também tinha sido esfiado e executado por militares. Estes sim defensores da guerra. Os militares queriam e iam ser uma força ativa na política portuguesa. Mas nesta fase não estavam unidos. Não eram um bloco apenas. Respondiam a forças, ideologias e partidos que estavam acima de si, mas não iam deixar de tentar. E de uma forma ou outra, iriam conseguir chegar ao poder. Berlim, 1916. O homem pousa o jornal e leva os dedos ao sobrolho cansado. Guerra! Guerra, guerra e mais guerra! Por todo o lado parece que irrompem bombas e disparam-se espingardas. Que saudades dos tempos mais fáceis. Dos momentos de paz que talvez nunca existiram como ele julga que existiram. Se ao menos alguém metesse ordem em tudo isto. Batem-lhe à porta e um criado entra com uma carta. O homem passa os seus olhos exaustos pelo papel e respira fundo. A guerra finalmente entrou país adentro. Pelo menos vou para casa, pensa. Talvez agora sim as coisas possam mudar. Estava feita a revolução e os democráticos encontravam-se de novo no poder. O governo toma uma posição marcadamente pró-guerra e, a pedido dos aliados, manda apreender os navios mercantes alemães nos portos portugueses. Como consequência disso, a Alemanha formalmente declara guerra a Portugal. O país irá sangrar nos palcos da Europa.
a hegemonia dos democráticos é quase absoluta. Controlam o presidente e quase todos os governos. Todos, menos um. Uma pequena aldeia de gauleses aguenta... Não. O 13º governo. O governo da Sagrada União. A Sagrada União é interessante porque, estando Portugal num estado de profunda inquietação por causa da guerra, Afonso Costa decide que é necessário um governo que junte as principais forças políticas e que permita uma frente unida na gestão da guerra. Que é talvez também o sonho inicial da aproximação de Portugal ao início da guerra, porque na verdade o que Afonso Costa queria era um reconhecimento do regime republicano internacionalmente e por isso, bora lá batalhar, e também, de certa forma, unir a política interna, que como nós temos visto até agora era altamente fragmentada, e aqui na Sagrada União talvez conseguimos ver um vislumbre dessa possibilidade. Por isso, Afonso Costa abre mão do poder e entrega a gestão do governo a António José de Almeida, o líder dos evolucionistas, os tais republicanos de centro-direita moderados. Assim, democráticos e evolucionistas, centro-esquerda e centro-direita, fazem uma breve paz e juntos dão a Portugal o seu governo mais longo há já muitos anos. Um governo que dura 406 dias, pouco mais de um ano. Parece a política italiana. Mas a Sagrada União tem uma falha. Uma grande falha. Como vimos antes, a política portuguesa tem 3 grandes partidos, não 2. Os democráticos, os evolucionistas e os unionistas, ou União Republicana. Bem, os unionistas, os tais republicanos mais conservadores e à direita, são deixados de fora do governo da Sagrada União. Mas não vão perder a sua oportunidade de chegar ao poder. O exército continua descontente. Os soldados sentem-se mal preparados e equipados e milhares de milicianos são incorporados nas forças armadas, mexendo com a hierarquia militar. Os soldados querem combater, mas só não há acordo sobre onde, como e quando. É sobre este tabuleiro que os unionistas vão meter as suas peças em jogo. Sidónio Pais é uma figura interessante. É um homem reservado e tímido, inteligente e disciplinado. Tem tanto de militar quanto de filósofo. No exército, esteve ligado à artilharia, que descreve perfeitamente esta simbiose entre o militar e o racional. E tornou-se amigo e mentorando de Brito Camacho, o líder do partido unionista. Foi professor em várias escolas e colégios e lecionava na Faculdade de Matemática de Coimbra. Com a implementação da República, passou a presidente da Câmara, vice-reitor da Universidade, membro do Conselho de Administração dos Caminhos de Ferro Portugueses e foi membro de 2 governos nas pastas do Fomento e das Finanças. Finalmente, entre 1912 e 1916, é mandado como ministro plenipotenciário em Berlim, uma espécie de embaixador em Berlim, na altura do escalar e eclosão da guerra com a Alemanha. Todo o seu percurso é marcado por um fio de racionalidade e retidão. Todo o seu percurso político é levado pela mão do seu amigo Brito Camacho. Sidónio era uma figura reconhecida no meio do republicanismo. Mas, ao mesmo tempo, o seu afastamento em Berlim garantia o seu estatuto relativamente limpo. Era simultaneamente político e não político o suficiente para ser consensualizável. Acima de tudo, não era esperado a Sidónio ser Sidónio, mas sim ser uma espécie de cola que unisse todo um espectro anti-afoncista e antidemocráticos.
Mais uma vez, seria uma vaga união entre os apoiantes de Machado Santos, o eterno revolucionário antiafoncista que conhecemos no movimento das espadas, os unionistas de Brito Camacho, os monárquicos, os conservadores, os católicos, alguns socialistas operários antiafoncistas, os tais integralistas lusitanos, cadetes do exército e toda uma miríade de grupos mais unidos pelo seu ódio comum do que pela sua unidade ideológica. A 5 de dezembro de 1917, todo este grupo pega em armas e sai à rua. 3 dias depois, o golpe estava consumado e a junta militar presidida por Sidónio tomava o poder. É de notar aqui um breve mas interessante pormenor, especialmente quando estamos a fazer esta perspectiva vendo a evolução do papel dos militares na política nacional. Quando o governo cede, falo para evitar, e isto é uma citação direta, as funestas consequências da divisão do exército. Já não estamos no período da política civil. Agora estamos a começar a falar de militares contra outros militares e de governos que preferem cair a dividir os militares ainda mais. Sidónio é uma espécie de clarão fulminante na política portuguesa da época. Pouco mais de um ano depois do seu golpe, estará morto, assassinado a tiro na estação do Rossio. Mas o seu governo será algo genuinamente diferente no paradigma da Primeira República. E porquê? Porque pela primeira vez o regime abria-se a todo um leque de pensamentos e posturas diferentes da dos 3 principais partidos republicanos. Sidónio era um líder carismático, apoiado por um conjunto de jovens oficiais que o seguiam cegamente. Protagonizava uma ideia de república nova, diferente da república velha e corrupta. Tentou quebrar o monopólio dos partidos tradicionais ao criar um novo partido que ele esperava vir a ser o único partido do regime. Pacificou as relações com o Vaticano e abriu espaço para o reaparecimento dos monárquicos e integralistas que viam nele um passo intermédio para a restauração da monarquia. Era um presidente-rei, como lhe apelidaria Fernando Pessoa, e a sua mistura de presidencialismo reforçado, liderança carismática, defesa da lei e ordem e transformação integral do sistema aproximavam-no perigosamente de outras correntes que viriam a marcar a política europeia nas décadas seguintes. Wink, wink, o que é que será? Há imensos episódios que se poderiam escrever só sobre Sidónio. Mas nesta fase importa reforçar o seguinte: Sidónio morre, mas deixa para trás um legado. Pela primeira vez, surge uma alternativa concreta ao rotativismo dos partidos republicanos. A solução já não tem que ser só democráticos ou evolucionistas, partido A ou partido B. Agora há todo um núcleo de pessoas que veem como possível uma política da lei e da ordem, da autoridade, do carisma, do controlo dos excessos radicais. Uma política de uniformes e partidos únicos. Todo um conjunto de homens por Portugal afora começa a acreditar que um novo regime é possível. Mas que para isso acontecer, é preciso abafar os excessos do regime anterior. Afiam-se facas na noite escura. E como é que responde o regime republicano? Com uma violência inimaginável sobre si próprio.
Os anos a seguir à ditadura de Sidónio são uma reviravolta completa num período de constantes reviravoltas. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, milhares de militares começam a regressar a casa. Os democráticos voltam ao poder, mostrando o regresso da República Velha em oposição à República Nova de Sidónio. Afonso Costa afasta-se pessoalmente do poder e vira os olhos para as negociações em França do pós-guerra. Já agora, eu não consigo evitar contar aqui uma coisa gira que eu descobri num dos livros, que eu estava a fazer a pesquisa para isto. Um dos objetivos... Afonso Costa é o principal promotor da entrada de Portugal na guerra e um dos seus grandes objetivos é depois poder ir para a França para negociar o que é que vai sair dessa entrada, porque é uma grande jogada política para ele. E uma das coisas que ele estava de olho e que era a sua principal reivindicação era Olivença. De todas as coisas que poderia acontecer, todas as coisas inimagináveis, Olivença, que nós já falámos em episódios anteriores, era a pretensão territorial, porque Espanha não entra na guerra e, portanto, fica sempre de fora, e então Portugal acredita que se calhar consegue recuperar aquele bocadinho de terreno ali. Só que Olivença na nossa mente é uma coisa tão antiga que é tão estranho ver os republicanos a ter isso como objetivo estratégico, e depois corre miseravelmente mal. As reivindicações portuguesas são encostadas a um canto, ninguém quer saber propriamente de nós, e Espanha, que nem sequer tinha participado, é que sai surpreendentemente bem de todo este elemento da Sociedade das Nações e do Woodrow Wilson. Mas pronto, isto era um pequeno à parte que eu achei giro, Olivença a aparecer aqui no meio do nada. Era de repente, a gente está a falar da Primeira República e alguém diz: queremos Ceuta de volta, e tu ficas: o quê? Voltando ao episódio, os partidos da direita, os evolucionistas e os unionistas, unem-se num partido apenas, o Partido Liberal Republicano, a fim de conseguirem derrotar os democráticos. Os monárquicos e os integralistas, sentindo-se reforçados pela sua participação no governo de Sidónio Pais, levam a cabo a grande revolta da monarquia do Norte. Uma revolta de enormes proporções que chega a pôr o Porto sob o domínio monárquico. Surgem movimentos políticos progressivamente mais radicais, como a Cruzada Nuno Álvares, a Legião Vermelha e o Partido Comunista Português. Emergem novos partidos que se despedaçam nas costas da política portuguesa como ondas em dias de tempestade. Em 1921, a política portuguesa finalmente explode. O Partido Liberal finalmente consegue quebrar o domínio do Partido Democrático e eleger um presidente e um primeiro-ministro, mas as forças radicais não o vão permitir. Um grupo de republicanos radicais, com o apoio da Marinha e da Guarda Nacional Republicana, a Guarda Nacional, a GNR na altura era um kingmaker, era uma espécie de um braço armado do movimento republicano, leva a cabo um golpe com o fim de destituir o primeiro-ministro liberal António Garanjo. Mas o Presidente da República, já agora o António José de Almeida, o clássico evolucionista, recusa-se a deixar o poder cair nas ruas. No meio de tudo isto, uma simples caminhoneta, supostamente sem ordens superiores e comandadas por praças do Exército, marinheiros e guardas da GNR, percorre as ruas de Lisboa. O seu objetivo é simples. Se os políticos não resolvem a questão, então resolvemos nós. Lentamente, a carrinha vai casa a casa, apanhando prisioneiro atrás de prisioneiro e executando-os muitas vezes em público. É assim que é morto todo um leque de opositores do Partido Democrático. O primeiro-ministro liberal António Garanjo, Carlos Maia, antigo ministro da Marinha de Sidónio Pais, Botelho de Vasconcelos, coronel colaborador de Sidónio Pais, e mais chocante de todos, Machado Santos. O mesmo do golpe de Pimenta de Castro, do golpe de Sidónio Pais, do movimento das espadas, herói revolucionário do 5 de outubro e que passa os últimos anos em constantes golpes contra Afonso Costa e os democráticos. José Júlio da Costa, o homem que assassinou Sidónio Pais, é libertado do hospital psiquiátrico onde estava internado
e é homenageado em praça pública como o assassino de um tirano. O que é preciso retirar deste evento é que, mais uma vez, há uma tentativa de destornar os democráticos, neste caso com uma vitória do Partido Liberal, e as forças radicais ligadas aos democráticos não o permitem. Fazem um contragolpe e, acima de tudo, viram as suas armas contra quem? Contra os liberais, mas também contra os sidonistas e contra aquelas forças que nós temos visto ao longo do episódio constantemente aparecer. O Machado Santos, colaboradores do Sidónio Pais. É contra esses que os radicais se vão virar e, de uma vez por todas, tentar eliminá-los. A violência da Noite Sangrenta quebra o país. Nem mesmo o grupo de golpistas quer assumir a paternidade do terrível ato que manchava a credibilidade política portuguesa. Em todos os aspectos políticos se reconhece que se foi longe demais, que a violência está fora de controle. A hegemonia política de um partido, o descontentamento das forças militares, o radicalismo das forças armadas como a GNR, o eterno ajuste de contas entre os participantes dos vários governos e ditaduras, as greves, a fome, a crise económica, tudo isto atira o país para um abismo cada vez mais profundo. É tempo de parar, reconhecem todos. Mas para muitos, parar implica levar o caminho até ao fim. E entre 22, 23, 24 e 25, a violência só vai continuar e continuar. Mas como sempre, desde o início da nossa história, há olhos que espreitam. Enquanto o sangue lava as ruas de Lisboa, mais e mais homens aguardam na noite escura e lembram-se dos tempos de Sidónio e de Pimenta de Castro. Os tempos em que os republicanos radicais, ou os mesmos da velha República, não detinham o poder. Novas forças se levantam. Por toda a Europa, novos movimentos e ideologias se agitam. Há um manto que ameaça cobrir Portugal de uma vez por todas e abafar o fogo do radicalismo, do caos e da desordem. E no próximo episódio vamos descobrir quem são os homens que procuram levar o país para a noite pacífica, sem estrelas ou sem sonhos. Obrigado a todos por terem ficado connosco mais um episódio. Chegamos assim ao fim deste primeiro de 4. Eu, por norma, não supervisiono os processos e depois dou aqui a voz. Neste caso fui eu que escrevi e pesquisei e assumo qualquer responsabilidade de erros, porque este período é extremamente complexo, é enorme. São dezenas de governos, são centenas de homens. Há uma multiplicidade de teorias e de eventos e de coisas a decorrer, mas eu achei particularmente interessante esta perspectiva de narrativa através dos militares, porque, na verdade, lentamente nós vamos assistindo aos militares a adquirirem cada vez mais poder e cada vez maior visão da participação política, e começa a surgir, justamente a partir de Sidónio, uma nova interpretação de como é que pode ser regida a política em Portugal, que não tenha que ser obrigatoriamente entre os dois partidos. Há uma nova forma de pensar. Essa nova forma de pensar já vamos ver o que é que será nos próximos episódios, em que é que se vai basear, de quem é que se vai aproximar. Eu acho que vocês já conseguem mais ou menos perceber nos anos 20 e 30 que forças é que estão a começar a surgir e que vão marcar o resto da Europa. Pensem no que é que vai acontecer na Europa nos anos 40 e já saberão mais ou menos, spoiler alert, o que é que vai acontecer. Há duas coisas que eu também achei particularmente interessantes deste episódio e desta história. Primeiro, é que este período é muito difícil de conhecer e acho que não nos é muito explicado, não é explicado muito bem
quando estamos na escola, a Primeira República, o caos todo, e sinto que consegui, talvez não tenha transmitido, mas sinto que estou a conseguir tirar um bocadinho da névoa do que é a Primeira República. Isso deixou-me muito contente. Já consigo perceber o que é a diferença entre os democráticos, os evolucionistas e os unionistas, que é, vocês já deviam saber, democráticos mais à esquerda, evolucionistas moderados de centro-direita, unionistas mais conservadores, a sua participação na política toda. Mas esse mesmo quadro, isto é a segunda coisa que me chamou a atenção, esse mesmo quadro torna difícil não estar sempre a ler isto com os olhos da atualidade. Já quando nós fizemos o Faxi, que também é um programa que aconselho a que vejam, estava sempre a olhar para aquilo e a tentar projetar o que é que estaria a acontecer hoje em dia. E é difícil olhar para isto e não estar a pensar naquilo que era antigamente o trinómio do PS, PSD, CDS, PP, e de como eles poderiam materializar se a República tivesse a acontecer agora. Meu Deus, como é que eu hei de explicar isto? Se o momento que vivemos na Primeira República fosse agora, poderíamos estar a ver algumas das forças e das caras que conhecemos hoje em dia a fazer precisamente, se calhar, alguns destes movimentos. E sobre líderes carismáticos e sobre lideranças radicais que tentam abafar a República, não me vou pronunciar. Façam vocês as conclusões que quiserem, porque isto não é o meu espaço para isso. De qualquer forma, no próximo episódio vamos conhecer melhor quem é que são os homens concretamente que vão começar a movimentar-se, quais são as suas intenções, quais são os objetivos, o que é que os separa, porque também eles não estão unificados em tudo, há várias vertentes e haverá outros momentos e outros movimentos que vão ter impacto grande e que vamos conhecer melhor. Vemos no próximo episódio. Obrigado a todos. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Luís Francisco Sousa, pesquisa por Luís Francisco Sousa, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcast. The right window treatments change everything. Your sleep, your privacy, the way every room looks and feels. At Blinds.com, we've spent 30 years making it surprisingly simple to get exactly what your home needs. We've covered over 25 million windows and have 50,000 five-star reviews to prove we deliver. Whether you DIY it or want a pro to handle everything from measure to install, we have you covered. Real design professionals, free samples, zero pressure. Right now, get up to 50% off with minimum purchase, plus get a free professional measure at Blinds.com. Rules and restrictions apply.